Ok, vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 4, do 7 ao 12. Eclesiastes, capítulo 4, do 7 ao 12. Eclesiastes 4, do 7 ao 12. E o texto bíblico diz assim a nós. Ele diz assim: então considerai outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém. Não tem filho, nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida. Também isso é vaidade e é enfadonho o trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o outro companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. O autor de Eclesiastes, então, tenta nos dizer aqui, falar sobre algumas questões. A questão da individualidade, principalmente. É lógico que ele aqui está falando sobre a união conjugal. Tanto é que o verso 12 é a conclusão dessa união. Ele inicia dizendo de 2 e termina falando de 3. Né? E o 3 aí, dentro do simbolismo judaico, significa marido e mulher e o próprio Deus como essência. Cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Ou seja, um casal que tem Deus na sua vida, ele não destrói a sua felicidade, não se acaba com facilidade. E aí ele vai falar de alguns aspectos, né? Aspecto da riqueza, aspecto da riqueza e o egoísmo da riqueza. Ele vai falar da questão do trabalho, um sendo só um, o trabalho se torna enfadonho e motivo de tristeza, mas sendo 2 há motivo, né, de compartilhamento. E aí ele fala sobre o dormir sozinho, né? Principalmente sobre a questão do frio. E eu acho que é salutar nos dias de hoje, né? É melhor serem 2, um aquenta o outro, apesar dos pés da minha esposa ser muito gelados. E ela quer que eu esquente eles, né? Aí eu esquento eles e esfrio os meus. E depois não dou quando dormir. Mas é assim, né? Assim é a vida do casal. Então nós temos essa expectativa que diz aqui o texto de Eclesiastes. É melhor serem 2. O nosso tema de hoje é talvez um dos temas mais complexos que existe dentro da questão do casal. Porque ninguém nasce sabendo, ou se aprende ao longo do tempo, aprende errado, ou se carrega consigo uma ideia católica romana, que é aquilo que prefigura o nosso país, acaba carregando alguns conceitos errados no seu coração. O que nós cristãos podemos pensar desse tema? O que nós podemos, na verdade, colocar como sendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Como um casal cristão deve viver a sexualidade? Como isso deve ser administrado? São perguntas que nós vamos tentar responder. Não estou aqui para responder tudo. Então, se depois você tiver dúvida, você pode perguntar no WhatsApp pelo particular, ou então, né, depois você pode conversar, pode marcar aí um aconselhamento, alguma coisa nesse sentido, e nós vamos tentar ajudar de alguma forma, tá ok? Quem já fez curso de noivo comigo sabe que uma das lições que nós trabalhamos no curso de noivos é justamente sobre a sexualidade dentro do casamento. Por que nós fazemos isso para os noivos?
para que eles já não comecem o casamento pensando de forma errada. E aí, pensando nessa realidade, eu trouxe 2 vídeos aqui para a gente, primeiro, rir um pouquinho, e segundo, para a gente tentar entender um pouquinho como é essa relação. Então, canal Desconfinados, vocês sabem aí, acho que é o único canal que não tem uma linguagem tão pesada, e eu trouxe eles aqui para nos ensinar. Então, são 2 aspectos diferentes. Primeiro, pensando na lua de mel. Segundo, pensando na lua de mel. Então, no primeiro lugar, nós vamos ver aí, né, eles pensando sobre a lua de mel, tá ok? Deu certo a data. O salão e a igreja do casamento. Pode ser essa data? Ah, pode? E nos anos de mel vai ser onde? Ah, eu sempre tive o sonho de passar a lua de mel na Grécia, né? Fazer aqueles passeios, visitar aqueles pontos turísticos. Grécia? É. Lua de mel na Grécia. A gente ralou pra achar um buffet barato. A gente vai alugar uma casa super simples. Quer passar a lua de mel na Grécia? É que é meu sonho. Tá, ué, a gente vai realizar seu sonho. Daqui uns 2, 30 anos, mas pra agora não dá. Fora que a lua de mel também, né? O único ponto turístico que eu quero conhecer é... Sabe o que você sugere então? Litoral brasileiro. Litoral brasileiro. Já tem praia bonita, acessível. A gente já vai pra praia, já vê um corpo do outro, já fica todo assim, já, né? Já vai pro hotel. Aí já volta pra praia, já vê de novo, já volta pro hotel, fica praia, hotel, né? Ah, lua de mel no Brasil? Ah, não. Tá bom, então esquece a Grécia. Estados Unidos, Disney. Lua de mel na Disney ia ser maravilhoso. A gente podia passear, a gente ia conhecer os parques, depois a gente ia no outlet. Depois a gente ia pro hotel e fazer o que tinha que fazer. Parque, outlet. Minha querida, você vai andar o dia inteiro, vai ficar toda acabada, machucada, com o pé tudo estufolado, com CC. Aí você vai chegar no hotel tão morta, descansada, de tanto que andou, vai deitar morta assim e falar, ai, faz o que tem que fazer. Aí parece que eu tô fazendo um defunto. Não, quero ser Ah, você tá explicando tudo. Tirando todo o romantismo da nossa lua de mel. Vai querer pro litoral brasileiro mesmo? Que tirando romantismo, o quê? Você que não captou o espírito da coisa ainda. Ó, pra mim pode ser em qualquer lugar, lugar mais simples, mais barato. A gente mal vai sair do hotel. O quê? É, porque a gente não vai nem sair do hotel. Pra mim, pra pegar em qualquer lugar, vai ficar plantado no hotel. Pode ser Ibis de Mongaguá, Ibis de Praia Grande, até Ibis de Cubatão, Itaquera resolvia. Já Ibis de Itaquera resolvia. Por quê? Porque a gente vai ficar plantado lá dentro. Tanto tempo namorando, tá vendo? Sua canela e seu pescoço, você tá lascado, minha filha. Você tá me deixando com medo. Medo por quê? Ah, porque pelo jeito que você fala, parece que a gente não vai fazer mais nada. Parece que a gente não vai sair, parece que a gente não vai passear, parece que a gente não vai comer, parece que a gente vai ficar trancado o dia inteiro no quarto fazendo aquelas coisas. É isso mesmo. Doido? Eu tô com 30 anos. A gente namora 3 anos. E você não deixa nem dar a mão trançando os dedos assim, ó, fecha a porta já. Ah, que acha que eu quero ir pra Grécia, ver ruína. Ou você acha que eu quero ver o Mickey e a Minnie? Ou você acha que eu quero andar de montanha-russa? Russa também é a situação, minha filha. 30 anos, eu tô subindo pelas paredes, fazendo moonwalk, pra você ter uma ideia, já. Por fora eu tô assim, ó. Mas por dentro? Por dentro eu tô assim, ó. Tô precisando, é necessidade. Nossa, eu sabia que você tava assim. Eu não. Nós, homens, todos. Lua de mel pra gente é o quê? É hora de passar mal. Overdose. Se pudesse morrer por isso, era orgulho, pra todo mundo ficar sabendo. Era bonito. Não é assim, entendeu? Não é uma coisa só da parte física. A gente quer sair, passear, conhecer lugares. É uma pessoa especial que a gente escolheu para passar os melhores anos da nossa vida. Entendeu? Não. Bora pro Ibis de Itaquera. Cidade do Leste, pelo menos, Paraguai. Ou Ibis, ou nada. Ibis, tá bom. Amor, O quê? dá não. Ai, pô, direito. Entrelaça os dedos. Eu tava pensando. A gente vai fazer 3 anos de casada, hein? A gente podia fazer alguma coisa. Vamos pra Grécia ver as ruínas. Ah, não, Grécia não. Eu tava pensando assim. Litoral brasileiro. Não, então esquece a Grécia, vovô.
Vamos para os Estados Unidos então. Parque, outlet, já. Eu pensei em uma coisa mais perto, assim. Praia Grande, Cubatão. O que você acha? Vamos pro Brasil não, vamos pra fora, vamos fazer passeio exterior, vamos fazer passeio turístico. Agora vamos lá, noite de núpcias. É hoje. Agora você entrou na igreja, pensei, que linda aquela coisa. Acho que tudo comida, bebida e coração. Escuta, e a família do tio Pedro foi um peso, mas ninguém levou presente. Tudo bom demais, mas deixa isso pra lá, vai, vamos curtir a mente. CDC, chegamos no quarto. Ih, vamos lá? Bom, pera, você tem que pegar no colo. E como os filmes, pra bastante. Nossa, se quiser. É hoje. Prontinho. Cansou? E agora? Vamos? Peraí. Vestido, os acessórios estão me incomodando. Ah, vamos assim, vai, vamos lá. Não, por favor, deixa eu tirar. Tá bom, amor, vai lá. Rapidinho. Vou pôr uma música pra gente. Mário Sirius. Ai, vamos? Vamos, meu amor. Melhor não. Por quê? Ah, ele tá cansado da festa, dancei muito lá de carreguei filho, tô cansado. Outro dia tem que te pagar essa semana. Poxa, a gente esperou tanto por esse momento. É o. Ah. Por favor, meu amor, vamos. Vai ser bom, vai. Vamos. Ele vai! Ai, você é forte! Ai, meu lindo! Bom, depois de ir um pouquinho aí, né? Parece realidade, alguma coisa assim? Não, né? Pelo menos foi exagerado, né? O segundo foi exagerado, né? Não é possível, né? Que a pessoa vai arrancar tudo, né? Pior que é, pastor. Bom, a primeira coisa que nós queremos falar é sobre a importância, então, do relacionamento sexual no casamento. Como eu disse para vocês, nós viemos com uma mentalidade mundana e muitas vezes uma mentalidade formada por questão cultural. Todos nós aqui somos influenciados por uma cosmovisão. A cosmovisão, ela é o retrato, na verdade, de parte da cultura, parte daquilo que nós entendemos sobre Deus, parte daquilo que nós entendemos sobre a sociedade e parte daquilo que nós entendemos ainda sobre a cultura que vivemos.
Então a família influencia, o lugar que nós nascemos influencia, o nosso pensamento religioso influencia, e aquilo que deveria influenciar, que é a palavra de Deus, não traz a nós nenhuma qualificação, porque nós não tínhamos essa determinação. Ninguém procura saber, ou ninguém procura ler a Bíblia para entender como deve ser um relacionamento sexual de um casamento. As pessoas não fazem isso. E aí, nesse sentido, eu quero já indicar a vocês um livro. Depois, se alguém puder procurar até na internet e colocar lá no grupo do discipulado, o livro é O Ato Conjugal. Talvez esse livro ele vai tirar da sua mente muitas coisas que você, de repente, se deixou levar ou se conduziu por aquilo que você veio trazendo já do seu pai, da sua mãe, né, e da própria estrutura que você tem, ou da sua cosmovisão. Isso influencia muito, muito mesmo. Se você, por exemplo, nasceu num lar católico, o sexo era uma coisa impregnada principalmente de pecado. Esse é o primeiro ponto que o catolicismo coloca na nossa mente. Há um tempo dentro do catolicismo que o sexo não era mais nada a não ser para a procriação. Tanto é que em algumas estruturas antigas o casamento acontecia, o ato conjugal do casamento acontecia através de um lençol que era passado de pai para mãe, para filho, né? De pai para filho. E esse lençol era um lençol atípico, ele tinha na verdade um buraco aonde a pessoa tinha o seu relacionamento com a outra pessoa. Aí você imagina qual era a ideia, não podia ter nem contato físico. E nós viemos também de uma sociedade machista. A sociedade machista impregna na mente do homem que ele é que deve ser, na verdade, o ponto principal dentro do casamento e dentro do ato sexual. É só para o prazer. Vocês viram no próprio vídeo, né, ali da lua de mel, né, do preparativo para a lua de mel, enquanto a mulher está pensando numa noite romântica, o homem está pensando naquilo que a cabeça dele está impregnada. Nós vivemos numa sociedade onde o homem ele é colocado contra a parede com aquilo que ele vê. Agora, isso é culpa só do homem? Não, eu creio que é da estrutura total. E da própria estrutura que a nossa sociedade impregna. E aí eu digo também aos irmãos que há uma condicional, né, tanto do homem quanto da mulher, de pecado. Porque se tornam objetos. Né, tanto a mulher quanto o homem. A mulher mais, eu creio. Tá? E eu posso dizer que com facilidade. Por quê? Porque a mulher é que até pouco tempo atrás a gente não via, né? Que se torna garota de programa, que é prostituta. Você não vê, né, com facilidade. Isso acontecia no passado de uma forma bem escondida. Garoto de programa ou prostituto, né? Hoje está comum, mas anteriormente não existia isso, era só mulher. Né? Era só mulher. Então, nossa sociedade ela está impregnada por isso. Quando você quer chamar a atenção de um homem para comprar um carro, você coloca lá uma caminhonete bonita, né? Mas ao lado da caminhonete você vê uma mulher quase semi-nua. Por quê? Porque aquilo vai chamar a atenção do homem e ele vai entender que tem uma caminhonete daquela, ele vai ter uma mulher daquela. Só que não, né? Só que não. É esse o pensamento. Esse o pensamento. Né? Nós já ouvimos muitas frases no passado, tipo Maria Gasolina, né? Que mulher só pensa em carro, em bens e outras coisas. A nossa sociedade está impregnada e isso não nos ajuda, só nos atrapalha. Principalmente quando se trata do relacionamento conjugal. E principalmente dentro do cristianismo. Por quê? Aí entrando em outra consideração. A gente vem de um mundo evangélico em que nós temos dois lados e duas figuras. A igreja tradicional, que nós consideramos igrejas reformadas, elas não trabalharam isso na sua teologia. Não trabalharam isso. Nós temos poucos escritos dentro dessa área. Pouca coisa esclarecendo. Né? E às vezes virou um tabu dentro das igrejas conversar sobre isso.
Então, a teologia reformada, ela se recuou quando se tratou desse assunto. Aí a gente parte para a teologia, vamos dizer, neopentecostal ou propriamente pentecostal. Eles simplesmente não recuaram, eles demonizaram, né, diversas coisas e criaram uma assertiva que o sexo acabou, na verdade, se tornando um qualificativo como dentro do catolicismo. O que posso e o que eu não posso, o que é de Deus, o que é do diabo, o que é disso e aquilo outro, e a gente acaba formando na cabeça da gente um monte, né, de questões culturais aí, questões que nós criamos, e aí levamos tudo isso para o casamento. E aí o que era para ser bonito, o que a Bíblia trata de forma clara como sendo algo bonito, como sendo algo maravilhoso, inclusive denominando como a própria conjunção carnal sendo o momento do ápice da própria espiritualidade, as pessoas simplesmente trouxeram isso para a sua condição, que é algo que não é espiritual. O sexo não é espiritual. E aí engano nosso. Engano nosso. Nós deveríamos, na verdade, agradecer a Deus por essa possibilidade. É bênção de Deus o ato sexual. E ele não é só para a criação, para a procriação, mas também para o prazer e deleite do homem. Em alguns pontos bíblicos, o ato conjugal vai ser considerado até mesmo como o ápice daquilo que nós vamos ter no céu. Nós vamos ter um momento glorioso. E eu creio que nesse sentido a Bíblia está correta, né? Marido e esposo se complementam, e esse é um aspecto complementar. Não é um cristão, mas ele acertou na música dele. A ideia do Roberto Carlos lá, quando ele criou aquela música, e nela ele dizia sobre o côncavo e o convexo, duas figuras geométricas totalmente diferentes que se encaixam de forma perfeita. De forma perfeita. Então há um encaixe perfeito do homem e da mulher. A mulher foi preparada para o homem e o homem foi preparado para a mulher. Um sozinho não consegue, né, vamos dizer, a possibilidade daquilo que é o ideal para o sexo conjugal. Tem que ser os dois, porque um se completa no outro. Então, dentro dessa consideração, nós precisamos pensar como cristãos. Né? Dois homens não formam o côncavo nem o convexo. Duas mulheres também não. Vocês já perceberam que quando há uma união nesse sentido, é o que nós entendemos e que a própria Bíblia nos mostra, que falta alguma coisa. E é lógico que o que falta nós sabemos, porque um não foi preparado para o outro. Não foi preparado para o outro. Né? E nesse sentido, aí a palavra de Deus nos ensina que o homem deixa pai e mãe e os dois se tornam uma só carne. Uma só carne. Né? Dentro desse sentido, o relacionamento sexual deve fazer parte desse contexto de equilíbrio, como aquele elemento que traz mais graça, mais fogo, mais paixão, mais cor e que deixa o casamento literalmente mais gostoso. Ou seja, é um ponto fundamental, é aquilo que solidifica o casamento, mas porém com um cuidado, lembrando da mente masculina, machista dos nossos dias. Né? Alguns criam na sua cabeça dizendo assim, não, a união sexual ela deve ser feita, aí os homens colocam na sua mente, 7 dias na semana. Né? Esse aí é o pensamento machista, nem sempre a união sexual ela deve ser dessa forma, ela deve ser um preparativo, e nós vamos ver isso de forma mais tranquila. Então, a importância do relacionamento sexual no casamento. Os nossos relacionamentos sexuais devem ser um dos reflexos da nossa comunhão com Deus, não sendo diferente, portanto, de outras áreas da nossa vida conjugal. Deus tem que estar misturado nisso, sim. Né? Eu acho que todo casal deveria, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus depois de um relacionamento sexual. Mas vocês já perceberam que a gente acha isso errado? Não é verdade? A gente acha, poxa vida, não, Deus agora dá licença, eu fico ali de fora.
né? Fica ali de fora, que agora aqui o senhor não pode entrar, que o negócio aqui agora é outra coisa. Né? E não, gente, não é assim. Quem já leu Cantares vai perceber claramente. Nós tivemos uma aula muito boa de Cantares no nosso encontro de casais em Caldas Novas. O reverendo Fábio nos deu uma aula joia sobre isso e falando sobre essa questão. Ali em Cantares não está falando sobre as éguas de Faraó, né? Ali é o esposo e a esposa se declarando e falando de cada estrutura, falando do corpo um do outro, e de uma forma clara, agradecendo e colocando Deus como centro de todas essas convicções. E aí a gente pega e cria na mente o seguinte, né? Não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de quem, tá? Você está entendendo? É de quem, tá? Às vezes nós criamos essa condição na nossa mente, né? Deus criou homens e mulheres com corpos que se atraem e órgãos genitais que dão prazer. Não foi o diabo que criou o orgasmo ou a atração entre o homem e a mulher. Foi Deus quem criou, e por isso a nossa sexualidade vivida dentro dos padrões da palavra de Deus não se constitui num obstáculo para termos comunhão com Deus. Comunhão com Deus, né? Eu lembro de um casal que nós tivemos a oportunidade de aconselhar isso há muito tempo atrás, ainda era evangelista na época. A mulher estava casada junto com seu marido já fazia mais de 15 anos e ela nunca teve prazer na relação sexual, porque não sabia como ter prazer nesse sentido. Né? Ela achava que era isso mesmo, que era a nossa mente, né? E era só um momento ali de satisfazer o homem, pronto, e resolver o problema. Né? Resolver o problema, vamos seguir em frente. Né? E aí, eu lembro que aí eu passei o caso para a Marisa foi conversar com ela, e aí depois de um tempo ela veio conversar com a Marisa e dizer da alegria, da satisfação, de sentir um prazer que nunca tinha sentido. E poxa vida, olha aí como é que é a mente do povo. Né? Por quê? Por que nós criamos isso? Né? Não, é mútuo, o prazer é mútuo, é de um lado para o outro. Só que o homem ele tem que perceber como a mulher é e analisar bem e entender a estrutura da mulher, física, emocional. Ele não pode ser, né, igual o Jonathan Neme ali, né? Eu não quero sair do quarto, não sei o quê. Não é assim também, né? Não é bem assim, tem um passeio, tem a preparação. Há um pastor que ele diz o seguinte, que na verdade a gente deve colocar esse ato conjugal como sendo uma fornalha a lenha, né? Que você levanta de manhã cedinho, escolhe a melhor madeira, põe ali, acende o fogo. Quando chega na hora do almoço ela já está quente, mas quando chega à noite ela está... E isso deve ser a preparação do homem para com a mulher. Né? E outra coisa também, eu já encontrei casais que gostam de se relacionar sempre depois de uma briga. Isso é terrível, né? Por quê? E quando você faz isso, você condiciona esse momento a essa condição. E às vezes você está criando muito mais problema do que trazendo solução. Então não. Eu acho que o momento desse relacionamento tem que ser um momento preparado. Não pode ser uma coisa despreparada. Né? A não ser que seja uma coisa furtiva, que você tenha, na verdade, na sua mente a ideia de estar num lugar bonito, onde você nunca teve, mas que você está sozinho, aí é outra questão, tudo acontece. Né? Mas lembrando que vocês não são adolescentes mais, não adianta você querer, por exemplo, entrar dentro do elevador do seu condomínio, né? Até porque dentro do elevador tem uma câmera. Então, calma aí, um lugar bom para isso é realmente o nosso quarto, a nossa casa, Caldas Novas, encontro de casais, né? Mas se fizer fora do quarto também não tem problema não. Aí, Caldas... tem fantasias. Não tem, desde que você esteja sozinho. Cuidado, porque sempre tem alguém filmando alguma coisa. Hoje com o celular, então. Cuidado, daqui a pouco você está lá como
Você está com um sucesso na internet. Tá né? lá no YouTube, lá no YouTube. Está lá no YouTube, tá? Então cuidado, né? Cuidado com isso. Eu queria passar uma noite especial. Gente, tem tantas formas da gente criar isso. Compra uma diária num hotel desses bonitos aí, vai para lá com a sua esposa, passa um dia lá. Né? Eu conheço um casal que faz isso de vez em quando, né? E a gente fica admirado, né? Eles vão ali para aqueles hotéis chiques na beira do lago, né? Uma noite só ali, você não vai morrer porque você pagar uma noite só. Né? Tem estruturas que você pode criar. Se você quer sair da rotina, quer sair... Bom, você cria algumas circunstâncias. Olha lá. O problema é que quando a fé torna-se uma religiosidade, existem casais que tornam tão espirituais, com cultos domésticos, atividades na igreja, vigílias, que vivem como se fossem almas incorpóreas, desencarnadas, né? Que não se tocam, não se cheiram, não se acariciam, não se relacionam, né? E sentem culpados por sentir prazer. Isto é, ou seja, uma relação não bíblica. Nós não podemos ser assim. O sexo é tão espiritual como qualquer outra coisa dentro do casamento. Qualquer outra coisa, como a oração, como a leitura bíblica, é algo que deve ser considerado como primazia e vontade de Deus sobre nós. Então essa mentalidade ela tem que acabar, ela não pode existir no nosso coração. Senão nós estamos criando aí uma rejeição de algo que em vez de ser bênção se torna o quê? Uma maldição ou um desespero. Porque às vezes o casal, na verdade, se perde. Como nós dissemos, um casal, e como está escrito lá em Eclesiastes, o casal se completa. Mas ele não se completa só com algumas coisas. Né? Tipo aquele casal que viveu a vida toda, casou, nunca teve nenhum tipo de circunstância a não ser viver para si e para os seus filhos. Quando os filhos vão embora, esse casal se perde. E aí é hora da separação. Porque não tem mais razão por que está junto. Os filhos já não moram mais na casa. Vocês percebem? Hoje há um alto índice de pessoas que estão separadas depois que os filhos vão embora. Simplesmente porque, na verdade, se deixam levar por esta situação. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Filho é importante? Mas ele não é o ponto principal do casamento. O ponto principal no casamento é a relação conjugal. Filhos, vou dizer uma coisa bem clara aqui, então preste atenção. Filhos são acessórios. Por que são acessórios? Porque um dia eles vão embora e vai restar só vocês dois. E se vocês não tiverem um bom relacionamento, vocês não vão ficar juntos. Ou então vão ficar juntos dois amargurados, tristes. Já viu aquele casal de senhor que anda na rua? O homem na frente e a mulher atrás? Né? O homem andando e a mulher atrás. E ele com raiva, aí ele vira para trás. Mulher, depressa! Depressa! Isso é sinal que não há um relacionamento. Não há um relacionamento. Né? O costume que eu e a Marisa temos qualquer lugar que a gente vai, a gente está de mão dadas. Por quê? Porque nós somos feitos para andar um ao lado do outro. Né? Eu vejo casais que simplesmente parecem não estarem casados. E a gente deixa muitos filhos fazer isso, né? Sim, entrar no meio. A gente está falando aqui, apontando o dedo do outro, né? A gente andava assim. Aí nasce mais cantor no meio. E não pode, na verdade vocês têm que entender, né? Essa ideia de que o casamento deve ser algo que deve ser vivido a dois. Nosso relacionamento sexual deve ser santo. Opa! Como, pastor? Como o relacionamento sexual é santo? Sim, o relacionamento sexual é santo. É algo que foi provido por Deus. Ou vocês acreditam que não foi Deus que criou o relacionamento sexual? Se Deus te criou com essas terminações, com todas essas
esses sentimentos, essas coisas, vocês acham que isso não provém de Deus? Olha só, precisamos ver na espiritualidade um instrumento de ajuda para vivermos nossa sexualidade de maneira responsável, coerente e santa, ao ver ao mesmo tempo na sexualidade um instrumento de ajuda para a vivência de uma espiritualidade mais prazerosa, mais leve e cheia da presença de Deus, cheia da presença de Deus. Poxa, pastor, eu tenho diversas perguntas para fazer aqui. Eu também tenho, né? Também tenho, né? Mas nós vamos chegar lá. Nosso relacionamento sexual deve ser santo. Em que sentido? Como em todas as outras áreas de nossa vida, essa área também deve estar sob a vontade de Deus. Para nós é isto, e isto pode requerer que haja renovação de nossa mente, pela leitura da palavra de Deus, submissão à sua vontade e oração. Algumas pessoas têm algumas considerações quando se trata de santidade. Pastor, o que é santidade diante de um leito? Eu creio, na verdade, que a santidade diante de um leito é a relação dos dois. Quando a gente fala que a relação sexual deve ser entre quatro paredes, eu entendo isso como sendo uma expectativa não do local, não é em casa. Não, isso a gente só passa em casa, né? Não. Eu creio que o relacionamento, quando se trata de quatro paredes ou intimidade, é um lugar onde estejam os dois. E aí nós vamos chegar àquela pergunta: o que pode ser feito? Boa pergunta. O que pode ser feito? Nós vamos chegar a essa pergunta. Não espera. 1 Coríntios 6,15. Olha aqui que o apóstolo Paulo diz lá: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz, de modo nenhum. É que ele está falando de um relacionamento fora do casamento. Aí já é outra coisa complicada, né? Às vezes a gente acha que não tem problema. Por exemplo, hoje, a juventude dos dias de hoje, apesar que eu estou vendo muitos jovens com outra expectativa, graças a Deus por isso, mas até pouco tempo as pessoas não tinham interesse de casarem, se prepararem um para o outro. Tudo acontecia antes do casamento. Eu sou de uma época assim. Quando eu me casei com a Marisa, a gente voltou de férias, que eu casei e logo em seguida vim ser evangelista no Lago Azul. A gente voltou de férias, todo mundo procurava o neném da Marisa. Cadê seu filho? Porque a Marisa casou grávida. Não, ela não casou grávida. Ela não casou grávida. Por quê? Porque era muito comum, todos os casais casaram assim, né? E alguns até diziam assim: não, a gente precisa experimentar antes, né? Ué, que história é essa? Vocês sabiam que diante da Bíblia o casamento mesmo é a relação conjugal? É a relação sexual. Não é um contrato no cartório. Não é um contrato assinado diante do pastor ou do padre ou de qualquer outra pessoa. A Bíblia fala que fulano conheceu ciclano, ou seja, teve uma relação sexual com ela. Ali foi feito o casamento. Ali foi feito o casamento. E às vezes as pessoas param, na verdade, e entendem que o casamento é um contrato. Né? Não tem gente que pensa assim? É um contrato. Então você pode fazer o que você quiser antes. E eu tenho visto alguns jovens hoje tendo uma visão diferente. Eu quero me casar puro. Estou esperando um relacionamento dessa forma. E aí eu dou 10 para eles, porque a minha geração não era assim. E até pouco tempo atrás aí existia muito nesse sentido. E hoje nós vivemos muito disso também. É engraçado, sabe o que eu até comentando com a Marisa, uma coisa que é engraçada, é que às vezes o casal está junto ali, eles vivenciam todas as suas dificuldades, já casou de uma forma muitas vezes errônea, porque já casou grávida. E aí já vai criar uma série de dificuldades, porque não há um tempo de adaptação. E já vem o filho, logo em cima, né? A maioria dos casais, quando se separam, parece que eles se tornam, eu não sei nem o termo que eu vou usar, porque na verdade assim parece que perdem a noção das coisas, né?
as mulheres se tornam verdadeiras mocinhas e acham que voltaram para a adolescência. Comecem a vestir como se fossem adolescentes. É roupa curta, é sair para balada, é beber, é isso. E o homem, né, o que ele não fazia no casamento, ele passa a fazer, né, naquele momento. Ele vai para a academia, ele cuida do corpo, ele cuida da aparência, né, ele se torna de novo um jovem. Por que não faz isso quando está casado? Por que os dois não vão fazer isso quando está casado? Vai esperar ficar divorciado para fazer isso. Vocês percebem isso? E olha, eu me assusto com algumas coisas. Eu me assusto mesmo, né? Porque aí a pessoa começa a tirar foto seminua, coloca nas redes sociais como sendo algo muito natural. Não é, gente. A expressão de Deus para nós é que nós devemos, na verdade, nos guardar para quem nós vamos ter do nosso lado, e não para se oferecer para outras pessoas, né? Eu fico chateado quando eu vejo isso dessa forma, a forma como que a sociedade tem encarado essa realidade. É lógico que isso é a cultura do nosso país, né? A cultura do nosso país é quanto mais mostrar, melhor é. Mas agora eu tenho certeza de uma coisa: um homem que é sensato e um bom marido, ele não vai querer uma mulher dessa, ele vai querer uma mulher, o quê? Bonita e recatada. Não é verdade? A gente não diz assim, por causa do nosso machismo do homem, essa é para casamento. Essa é para casamento. E essa não. Né? Ou então é para quê então? Essa que não é para casamento? Diversão. Infelizmente. Né? Infelizmente. E olha lá, Efésios 5:3. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça. Em vez de falar uma coisa que não deve, fala uma coisa bonita, romântica. Manda aquela mensagem no WhatsApp, né? Romântica, bonita. Te espero com todos os desejos do meu coração. Te comparo às éguas de Faraó. Chega em casa. Cacete, né? Você vai apanhar hoje. Se a gente não conhecesse o termo bíblico, mas as éguas de Faraó eram os cavalos mais bonitos que existia em todo o Egito. Era considerado os cavalos mais lindos de toda a face da terra e mais bem cuidados. Então, quando o homem estava fazendo aquilo, ele estava fazendo elogio, diferente dos nossos dias, né? Mas pare para pensar comigo. A mulher se aceita, e muitas vezes no meio da sociedade que nós vivemos, aceita ser chamada de cachorra, né? de mil e uma coisas, né? De mil e uma estruturas. Né? Então falar éguas de Faraó é fichinha perto, né, de só as cachorras. Né? O humanismo secularizado, com a sua sabedoria carnal e contra Deus, fez com que o homem criasse o seu próprio sistema de valores para satisfazer os seus desejos. Não, meus irmãos. Nós temos valores que são valores essenciais. Nós precisamos justificar isso no nosso coração. Então, o relacionamento conjugal entre marido e mulher é uma coisa maravilhosa. E ele foi feito para essa realidade. Para essa realidade. Se você ler Cantares, eu recomendo todo casal que quer pensar um pouquinho mais sobre a sua sexualidade, para ler Cantares. E com a sua mente sexual, interprete Cantares. Não de uma forma, né? Porque quando falar ali que, né, o vinho escorre pelos vales, né, chegando no seu umbigo e descendo então até... Aí o sujeito fala assim, o que é isso? Que relação é isso? Está falando do corpo da mulher. Está falando do corpo da mulher. E se você olhar ali, o preceito é que um admira o outro. Não é um
simplesmente vai lá e desliga a luz, vem cá e pronto. Não, ali há o que nós chamamos no relacionamento sexual de preliminares, né? De preliminares, há um momento, uma preparação, há uma questão. Existe alguma coisa errada ali, pastor? Não vejo nada errado ali. Até porque se nós formos inserir isso dentro da palavra de Deus, a gente vai perceber que o que deve existir dentro do casal, da sexualidade, é um acordo. É um acordo entre os dois. Deve existir um acordo. Nem vou ultrapassar o meu limite, nem ela vai ultrapassar o limite dela. Porque de repente a gente está sendo incoerente com a esposa e a esposa está sendo coerente com a gente. Havendo acordo, meus irmãos, deve existir sim o relacionamento conjugal. Algumas orientações seguras para serem dadas. Olha lá que interessante. O que ocorre dentro de um quarto com um casal cristão não pode trazer vergonha, dor, ferir a dignidade de qualquer um dos dois. Por isso que eu estou falando que é acordo. De repente o homem quer uma coisa que a mulher não quer. Calma aí, gente. Deve haver respeito. Porque o que passar de respeito, até se a própria mulher, mesmo casada, registrar uma queixa, é estupro. Então deve haver um acordo. Falou não, não é não, pronto. Não é? O homem também, da mesma forma, porque de repente a mulher quer fazer alguma coisa que ele. Peraí, calma aí. Opa, Calma aí. Né? Joga ele na parede e começa, né? Bater nele. É igual a situação do Neymar, né? Opa, aí não. Vocês escutam de longe. Eita, e aquele foi no rosto. Só pode. Porque, né? A hora que ela joga ele ali. Peraí, calma aí. O homem, opa, aí não. Né? Aí não. Calma. Né? Então tem que haver o que mesmo? Um acordo. Um acordo. E dentro desse acordo deve haver respeito. Se um dos dois estiver sentindo desconforto com algo, esse deve se colocar de forma clara, ou seja, devem conversar sobre isso. Devem conversar sobre isso. Né? Pastor, mas há uma limitação física. Aí tem que procurar ajuda médica. Porque muitos casais também acham que nessa área não existe defeito físico. Existe. E tem que ter ajuda, sim. Tem que ter ajuda. Né? O homem tem também, né, que ter ajuda. Ele tem que prestar atenção, porque de repente ele está passando por uma situação física. Né? E aí os dois precisam de médico para isso. E o médico é aquele que pode ajudar nesse sentido também. Né? O que faz com que um sinta prazer deve também trazer prazer para o outro. Caso contrário, a prática deve ser abandonada. Por quê? Porque senão isso é egoísmo. Egoísmo. Né? Então deve haver consenso. Deve haver cuidado. Deve haver, acima de tudo, uma mente cristã e amorosa e emocionalmente cuidadosa um para com o outro. É um cuidando do outro. É um cuidando do outro. Lembrando que a nossa mente sexual, ela foi criada pela nossa cultura. Né? Eu sou de uma época ainda que, por exemplo, foto de pornografia, essas coisas, a gente só via em revista, né? E quando comprava na banca. Só quem comprava na banca era quem tinha 18 anos. Né? Hoje não, a facilidade é tremenda. A internet está aí à disposição para quem quiser fazer. E aí o indivíduo vai lá, enche a cabeça daquilo que ele vê lá, e nada daquilo é real. É tudo preparado. Tudo, na verdade, não passam de cenas que se tornam até, desculpa a expressão, animalescas, né? Ao ponto de transformar Sodoma e Gomorra num puxadinho, né? Num puxadinho. E olha que Sodoma e Gomorra lá tinha coisa, o próprio nome, né, das duas estruturas dessa cidade tinham coisa que vocês
né, fala assim, poxa vida, lembra que os anjos chegam na cidade para salvar Ló? E o que os homens queriam fazer com eles? Pegar os anjos. Queriam abusar sexualmente deles. Era comum, então, qualquer pessoa que chegava na cidade ser abusada. E em praça pública, pelos moradores. Pelos moradores. Era algo terrível. Entendeu por que o clamor do pecado dessas duas cidades chegam até Deus? Porque era algo impossível. E lá no meio da cidade, quem vai morar lá? Um crente. O que vai fazer lá? Mas é uma escolha errada, no momento errado, né? E às vezes a gente faz esse tipo de coisa. O que a gente vai fazer no meio dessa sociedade se não é buscar uma santidade no nosso coração? Como eu disse, o ato conjugal, ele esclarece muita coisa nesse sentido. E vai falar e desmistificar muito o coração de vocês. Eu acho que é imprescindível ao casal, se ele puder ler esse livro, é um livro excelente para vocês, nesse sentido. Vai tirar muitas dúvidas que talvez eu não vou conseguir tirar aqui. O que se fala não deve ser torpe, nem motivo de vergonha ou de ofensa, né? O que se fala não deve ser torpe, nem motivo de vergonha ou de ofensa, né? Por exemplo, o relacionamento conjugal está acontecendo, a mulher faz aquela preparação, cria aquele clima, luz, meia luz e tal, e aí os dois, né, tem aquele momento maravilhoso, aí depois que relaxa, estão os dois assim, aí o marido bate nela e diz assim, você está precisando fazer uma academia. Acabou. Não acabou? Acabou ali. Toda a felicidade acabou ali, né? Por quê? Porque você simplesmente não prestou atenção, né, em nada. Nós não casamos, na verdade, com mulheres por causa só da sua aparência física. Não, nós casamos com a pessoa como um todo, né? E é assim, vocês viram, depois de 3 anos, né, o sujeito já quer ir para a Grécia, ele já quer ir, né? E é assim mesmo. Infelizmente, a gente, com o tempo, a gente vai perdendo as características que a gente tem no princípio, né? A gente vai perdendo. Então, a gente não pode querer exigir do outro. E aí, muitos homens, pelo seu machismo, vão procurar uma mulher mais nova. Por quê? Né? Aquela expressão até machista, né? Usou, é como uma laranja. Chupou e deixou a mulher como um bagaço. Aí pegou e dispensou. E não quer mais, quer outra agora. Peraí, gente. E isso acontece até no meio cristão, infelizmente. A saúde conjugal é essencial, baseada em escolhas morais sincronizadas com a vontade de Deus. Como consequência, estaremos semeando e colhendo uma vida emocional equilibrada. Então, se há alguma disfunção, se vocês acham que existe algo errado nessa relação, vocês precisam procurar ajuda. E aí eu digo que a ajuda, ela parte em alguns princípios: física, emocional. Porque de repente você casou com uma pessoa, mas você não conhece toda a história da pessoa. Ela sofreu um abuso quando era criança. Vocês acham que uma pessoa que sofreu um abuso quando era criança, o sexo vai ser algo normal para ele? Não vai. E homens também já foram abusados, né? Isso não vai ser algo natural, normal, simples. Aí você tem que parar para pensar e analisar e buscar ajuda coerente. Buscar uma ajuda coerente, né? O problema às vezes não está na pessoa, está na estrutura emocional e física da pessoa. Né? Então, cuidado com isso aí. Isso aí são dicas. O nosso relacionamento sexual não pode ser egocêntrico. A vulgar e excessiva exposição do corpo da mulher na mídia, a tão aclamada idolatria à sensualidade, tem ocorrido mesmo dentro da igreja e vai transformando gradativamente a imagem que a mente masculina faz da mulher, enxergando-a cada vez mais como um produto a ser consumido e descartado.
consumido, descartado. Né? Diferentemente a relação do homem com a mulher, o homem é visual, a mulher é emocional. E isso é diferente, totalmente diferente. Para o homem, ele tem a relação com uma pessoa e para ele às vezes não significa nada. E uma mulher, para ter uma relação com um homem, isso tem que significar muita coisa. Está entendendo? Né? E aí, é essa questão que às vezes não é apercebido. Há uma diferença clássica entre homem e mulher. Né? O homem, ele tem um relacionamento sexual com a mulher sem envolvimento emocional com ela. Né? Sem nenhum envolvimento. Agora a mulher é complicado. Apesar que hoje, né, com essa ascensão aí da pornografia, da própria questão do empoderamento. Empoderamento feminino, né? Quando a gente olha o sertanejo hoje através da música feminina, diz algumas coisas que está acontecendo, né? A mulher está se encarando dessa forma. Ela já era um objeto, agora ela está se transformando, né, o homem num objeto que ela era, agora ela quer transformar o homem num objeto. Né? Te dou 50 reais, né? Alguma coisa nesse sentido que a música diz, né? Você some da minha vida e vai embora, pronto, como se estivesse pagando. Né? E isso hoje tem sido o alvo de muitas coisas negativas para a vida sexual do casal. Homens cristãos devem ter a coragem de dizer não à ditadura da moda secularizada, para que essa imagem da mulher como produto não se forme em suas mentes, e sem que percebam e passem a considerar as esposas como objeto para a sua satisfação. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu olhei para a Marisa, né? Talvez ela nem saiba disso, né? Olha só, eu não olhei para ela porque ela estava seminua, eu olhei para ela porque ela estava muito bem vestida. Ela estava muito bem vestida. E na minha mente, eu tinha uma mente assim, diferenciada nesse sentido. Para mim, uma mulher bonita é quando ela está bem vestida, e não quando ela está à mostra da sociedade. Porque eu acho muito vulgar quando a pessoa se dispõe a mostrar à sociedade. Por quê? Porque às vezes a gente, como homem, a gente olha para esse tipo de mulher como sendo não uma prostituta. Desculpa a expressão, mas uma prostituta. Né? A forma como a pessoa veste. O que me chama a atenção numa mulher é a forma com que ela se porta. É aquilo que eu não posso ver, e não aquilo que eu estou vendo. E muitos homens são assim também. Muitos homens são assim. Porque isso marca a pessoa, né? Marisa chegou na igreja, a gente tinha passado o dia evangelizando, e ela saiu comigo, comportada, recatada, do lado. E aí quando ela chegou à noite, ela estava toda bonita, bem vestida, bem trajada. Eu olhei para ela e falei assim: essa é mulher para mim casar e ser pastor. Porque a minha ideia de pastorado era desde o princípio, quando me conheci como cristão. Eu procurava uma esposa de pastor, e não era toda menina que queria ser. Mas você já tinha esposa namorada? Tinha. Inclusive nessa época eu estava ficando noivo com uma menina em Uberlândia. Olha! Mas ela dizia para mim claramente. Não, mas a menina dizia claramente para mim, e eu quero que vocês entendam também. A menina dizia claramente: eu não quero ser esposa de pastor. Eu não quero. Eu estava interessada no teu também, não. Não, eu conquistei, foi difícil. O negócio era complicado, ela arrumando para outra e eu interessado nela. Mas sabe por que eu interessei nela? Porque um dia ela foi, me levou na casa dela para mim estar perto da amiga dela. E eu cheguei na casa dela, vi os livros na estante, né? E aí vi lá, Ibel, sem Ibel. Eu falei: isso é.
Você fez Ibel? Ela falou assim, fiz Ibel. Aí pra mim já, pronto, esposa de pastor. Esposa de pastor. Já tinha... casar com pastor e pronto. E aí eu peguei e falei assim, bom, é ela. E Né? Já liguei para outra, falei assim, eu não vou pagar passagem. Se ela me entender, eu vou lá em Uberlândia conversar com ela. Se ela não me entender, quem atendeu foi o pai dela. O pai dela crente lá da terceira igreja de Uberlândia, presbítero na igreja, ela muito ativa, presidente de mocidade e tudo. Eu cheguei e falei para o pai dela, olha, nesse sentido. Ele falou assim, não, minha filha já disse que não quer ser esposa de pastor. Conversa com ela. Ela me apoiou, assinou embaixo, disse que estava orando nesse sentido, que Deus abençoasse a minha vida, que seria um casamento abençoado pelo Senhor. Bom, entendi como expressão da graça de Deus. Aí fui tentar conquistar a Marisa. Estava livre. Fui conquistar a Marisa. E aí o negócio foi difícil, viu? Ó. Difícil, ou mulher difícil. Enquanto a verdadeira sexualidade busca o bem, o prazer e a satisfação do outro, a sensualidade sem Deus leva à busca do próprio prazer às custas do outro. Então, cuidado com esse relacionamento conjugal, sexual, egocêntrico. Não pense em você, pense no outro. Eu sempre digo aqui na igreja, case para fazer o outro feliz e seja feliz. Seja feliz. Isso então significa que eu tenho que fazer todos os desejos do outro? Não. Não é assim também. Você tem que fazer aquilo que está dentro do limite cristão, bíblico e coerente, sem egoísmo. Sem egoísmo. Porque de repente o outro também tem os pensamentos ilógicos, né? Olha só, qual a conclusão que eu chego? Nesse encontro procuramos refletir sobre alguns aspectos fundamentais do relacionamento sexual. Sabemos, no entanto, que este é um tema bastante complexo e que problemas podem ocorrer em função de vários outros fatores. E aí eu coloco algumas coisas aqui. Existem as questões relacionais, quando o relacionamento do casal é o problema e o relacionamento sexual é apenas mais um dos reflexos do que o casamento que não vai bem. De repente, a relação sexual não está bem porque existem outros pontos. Quer ver uma coisa? O homem não consegue lidar com dívidas com facilidade. Não dorme, não se sente tranquilo, não tem paz, e aquela coisa toda, e para, e pensa. No momento como esse, não espere um relacionamento que seja assim a melhor coisa. Então isso vai refletir na vida sexual do casal. Certo? Vai refletir na vida sexual do casal. Então alguns aspectos, né? De repente o homem está enfermo. E homem é difícil porque não quer ir no médico, né? E isso eu me incluo também, né? Não quer de jeito nenhum. E quando ele devia, na verdade, tomar iniciativa, ele não toma. Então, tem que haver uma compreensão nesse sentido. Às vezes há uma dificuldade física, emocional e muitas outras relações que devem ser, na verdade, pensadas. Né? O casal, sim. Vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu semana passada. Eu estava em casa, mas sempre o Jorge me liga, se ele vai, quando ele entra no ônibus, ele me liga, avisando, amor, já vou sair daqui, da rodoviária. Então ele sempre está me ligando quando ele vai chegar atrasado em casa, né? E aí, foi semana passada, não sei o dia exato. Numa segunda-feira, ele foi, e aí ele entrou no ônibus e não mandou mensagem, não foi? Não mandou mensagem. Aí eu fiquei apavorada, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com meu marido? Eu entendi seu apavoramento. Não, deu 7h30 nada, deu 7h40 nada, deu 8 horas e aí a Flávia chegou lá em casa. Eu, Flávia de Deus, eu tô preocupada, eu tô nervosa, Flávia, o Jorge não chega, o Jorge não me liga. Aí ela, amiga, calma. Eu falei, não, mulher, eu vou ligar pra ele. Aí eu ligo pra Jorge. Chama. Não atende.
Eu falei, Senhor Jesus, o que aconteceu com meu marido, meu Deus? E entrei no pânico dentro de casa. E a Flávia, mulher, se acalma, se acalma. Eu se acalma, Flávia. Meu marido deve aconteceu alguma coisa. Aí, beleza. Aí, Jorge pegou, né? E aí, ele ia vir com dinheiro também, para acabar de completar, né? E ele estava indo sem carro, né, esses dias. E ele ia vir com dinheiro no bolso. Aí eu falei, pronto, ele deve ter sido assaltado, aconteceu alguma coisa e entrei em pânico. Tá, aí o coração estava saindo pela boca. Aí quando de repente, pá, atende o telefone. Aí eu, amor? Oi, amor, tudo bom? E ele conversei. E aí um barulho, pastor, gente, desculpa, mas eu vou dizer. Sabe aquele barulho de cama? Tipo quando gente, meu coração acelerou. Meu coração veio na boca. Meu pensamento começou a virar uma coisa horrível no meu pensamento. Um dinheiro no bolso? Aí tipo isso. Aí eu, amor, tem telefone. Ai, meu Deus, amor, por favor. Aí o pensamento começou a embaralhar, né? E aquela voz no fundo e ele rindo. Aí ele, não sei o que, eu, ai, Jesus. Aí eu olhei pra Flávia com o olho, eu ia falar, você já se acalma, tu vai passar mal. E eu, Flávia, o meu marido tá me traindo. Aí pra completar, eu tava contando uma história, né? Eu vou chegar nessa história. Meu veio morar aqui, perto, né? E ele queria que eu fosse na casa dele buscar, ele tava contando pra pessoa assim. Aí olha eu falei só, pra ele, loucura. Você quer ir comigo pro trabalho? Então me encontra lá perto do motel Animais, que fica mais fácil pra mim te levar. Aí eu conto lá. Aí eu só entendi assim, aí eu falei, Flávia, eu vou no Viva Voz, tu vai ouvir, eu acho que meu marido tá me traindo mesmo, olha só. Aí a gente encontra, eu só entendi isso, me encontra lá no hotel Animais. Senhor Jesus! Eu falei, Flávia, o que eu vou fazer, Flávia? Eu tenho 2 filhos. Aí a Flávia, Rosana, para. Eu falei, Flávia, sabe onde que ele tá indo? Lá pro hotel Animais, tu vai ficar com meus filhos aqui e eu vou lá. É uma doida no hotel aí. Aí a Flávia pegou, aí falou assim, amiga, se acalma. Para de pensar essas besteiras, amiga. Logo o Jorge, para de ser besta. Aí eu, não, ele tá lá no hotel Animais. Ela, você já ouviu isso? Aí eu ouvi, ele disse que ia atravessar, ele ia esperar a menina lá no hotel Animais. Aí a Flávia foi e falou, amiga, eu falei, ouve aqui. Aí eu comecei a ouvir coisa que já não tinha mais nada a ver, né? Que depois ele foi me contar essa história, eu falei, Jorge, e ainda bem que tudo a gente conversa, né? E aí ele sempre me disse, que o Hunter encontrava com ele ali, né? Pra eles poderem atravessar e tudo, essa coisa toda, dia de trabalho. Enfim, no final das contas, a Flávia eu peguei e falei, não, Flávia, eu não aguento mais não. Aí eu peguei o telefone e liguei de novo. Eu falei, eu vou desligar só pra tu ter uma ideia, como ele não vai atender mais. Aí desliguei, aí liguei de novo. Aí o meu pensamento foi, essa menina tá com ele na cama, atendeu só pra fazer a separação do nosso casamento. Enfim, cheguei e falei, vou encontrar com ele lá embaixo, eu vou encontrar ele lá no hotel, que é perto de casa. Aí eu peguei e fui abrir a porta, na hora que eu abri a porta, a Flávia me segurou, entra pra dentro de frescura, que não sei o quê. Fechou a porta, segurou a chave, eu falei, eu vou achar outra chave, tu vai deixar eu descer, eu vou matar o Jorge. Quando ela pegou e não conseguiu me segurar, eu falei, tu vai ficar com meus filhos, eu vou encontrar com o Jorge lá no hotel Animais. Aí abri a porta, na hora que eu tô descendo, eu fiquei tão vermelha, de todas as cores, né? Aí quando eu encontrei com o Jorge lá embaixo, ele, me chamou, o que foi? Eu, que foi, Jorge? E agora que eu vou te matar? Eu vou te matar. Não, lá embaixo eu não fiz não, porque senão tinha muita gente. Aí eu com vergonha falei assim, tava onde? Não pensa que me engana não, que eu já sei de tudo. Gente, quê? Não, ele começou olhando pra minha cara e ele, poxa, tu tá ficando doida, amor, tá ficando doida. Amor, e o hotel Animais dele. Que hotel, menina, que menina. E eu peguei e subi.
Jorge, quase que aconteceu um assassinato. Enfim, gente, é a coisa mais horrível que tem. Detalhe, eu passei a semana toda, quando ele vinha chegar perto de mim, eu caí querendo empurrar ele. Sai daqui, que tu tá revoltando. Olha aí como é que é a cabeça. Foi difícil. E olha, a cabeça tem condição de criar coisas que a gente jamais imagina. A mente, né? A mente da gente tem essa facilidade de criar essas conclusões na nossa mente. O que eu quero terminar dizendo para vocês é que problemas podem ocorrer também em função de violências, abusos cometidos contra os cônjuges, causarem feridas profundas, onde somente o perdão pode trazer a solução. Podem ocorrer ainda em função da diferença terrível de interesse sexual dos cônjuges, que por sua vez podem variar de função de uma série de outros fatores fisiológicos. Então a relação sexual ela deve ser encarada como um ponto também que precisa ser resolvido no casamento. Ele precisa ser resolvido e tratado, se precisar de tratamento. E cuidado com esse tipo de reação, né? Cuidado, porque de repente pode acontecer um assassinato sem a pessoa nem saber. O marido está chegando do trabalho, cansado, o celular acabou a bateria, né? Ou ele nem olhou para o celular porque está distraído com outra coisa, aí chega cansado, a mulher esfrega na parede. O que foi, meu bem? Não, é que você está me traindo, né? Olha aí, como é a mente do homem. Como é a mente do homem. Eu sei que vocês têm dúvidas para perguntar e que às vezes são perguntas muito pessoais. Eu disponibilizo aí meu celular, no grupo vocês têm lá meu celular, que você pode perguntar. Eu vou dizer para vocês que eu não sei responder tudo, mas eu posso dar uma luz a você. Perguntas essas como o que eu posso, o que eu não posso, aonde eu posso estar, o que eu posso fazer, é lícito a um cristão fazer isso? Vocês podem até falar assim, o primo da minha prima me perguntou. A minha vizinha me perguntou. A minha vizinha. Foi assim lá no Encontro de Casais, né? Não é eu que quero saber, não. É o primo que quer saber. Agora, quanto à sugestão que o senhor falou a respeito dos hotéis da Graveira do Lago, eu e a Mara, quando a gente casou, a gente passou a lua de mel lá no Alvorada. Aí no ano seguinte, quando a gente foi tentar uma vaga, era R$500 a diária, alguma coisa assim. Aí, nossa, não dá não, amor. Aí ela passou o ano todinho vigiando as ofertas, quando tava 250 diária, ela, não, amor, vamos lá. Vamos lá. Olha o casal que gosta de ir nos hotéis de Brasília, viu? Já conhece os hotéis de Brasília. Você falou de hotel, e a questão do motel? Boa pergunta. Essa é uma questão muito perguntada pelos casais. Já bateu o segundo sinal, gente. Já. Mas aí eu vou responder essa pergunta porque não pode ficar claro. Eu acho que depende de um acordo. Qual a diferença de um hotel para um motel? Qual a diferença? Só no... Particularidade. Não, é todo tipo de casal. Qual é a diferença? Um hotel ou um motel? É um lugar onde geralmente as mulheres de problema ou então pessoas que estão traindo vão, né? Eu vejo como essa como Mas forma. eu pergunto para você com a sua esposa, você está traindo ela e ela está te traindo? Não, mas é um lugar onde eu posso estar sendo é um lugar onde pessoas vão para trair a outra. Não, nem sempre. A particularidade do hotel é porque ele é feito realmente com ato sexual. O hotel é o repouso, é o lazer, uma coisa Isso, mas será que não acontece um relacionamento sexual no hotel? Sim, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E será que algumas pessoas não alugam um hotel para um dia só para esse tipo de coisa? Então, gente, na verdade é mente. É mente. É acordo. Se há acordo entre o casal, é aquilo que eu falei. Se os dois estão juntos, mas se alguém me vê, é problema dele. Eu estou com minha esposa e ela está comigo. Certo? Então é uma questão que vocês precisam conversar. Isso não pode, na verdade, ser um tabu na nossa vida. Porque a Bíblia não fala disso. A Bíblia não vai falar de hotel, não vai falar de motel. Mas eu considero que ali é um lugar impuro. Não, o hotel é impuro da mesma forma. Certo? Há poucos dias aconteceu aí no Fantástico, fazendo uma averiguação para ver se
Se tinha. Vocês tinham feito a limpeza do ar, tal. No hotel, eles encontraram diversas questões terríveis. Também no motel. Né? E isso aí depende. O que vocês devem ter é cuidado com relação a isso. Certo? A estrutura que oferece no motel é totalmente diferente de um hotel. De um hotel normal, né? E de repente o casal tem uma fantasia nesse sentido e quer ir. Não, se há um acordo, isso é de casal para casal. Nós precisamos quebrar alguns tabus no nosso coração. Certo? Porque senão daqui a pouco a gente vai achar, por exemplo, que em Caldas Novas não podemos fazer isso. Porque é um encontro de casal. Mas é só para estudar a Bíblia. É só para estudar a Bíblia. Não. Tá ok? Qualquer pergunta me faça no particular e eu vou tentar responder de alguma forma. Marisa. Eu consegui baixar o livro aí em PDF e compartilhei ele aí no discípulo. Acho que tem algumas pessoas aí, a Kelly, não sei se está no grupo ainda. Então, o Roberto, que é o nosso administrador do grupo aí. Me passa o telefone para me colocar, tá? Que aí eu botei a foto lá, quem quiser comprar o livro. Aí se for o PDF, eu consegui baixar aqui no meu celular e tentei mandar aí. Tá ok. Quem não está no grupo, me passa o telefone que eu coloco, tá ok? Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando esse momento. Pai eterno, na tua presença nós nos colocamos, gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina através da tua palavra. Nos dá a oportunidade, Senhor Deus, de fazer do nosso casamento uma bênção. E não de fazer, Senhor Deus, do nosso casamento um ponto de briga, de dificuldade. Que seja, ao contrário, algo maravilhoso para nós. Que o Senhor derrame tua graça, o teu amor sobre nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.